Salve, salve, rapaziada. Rafa, Universo Botafogo na área. Grêmio 1, Botafogo 1. Hoje com um pouquinho mais de calma para falar sobre esse jogo. Ontem, para quem acompanhou, estive com o André no pós-jogo lá na Locomunidade. Algumas pessoas, eu diria até a grande maioria, está tratando esse jogo falando mais em arbitragem do que do jogo. Eu já falei para vocês aqui algumas vezes. Aqui no Universo Botafogo, nós nos recusamos a falar de arbitragem em 2025, a gente falou isso lá no começo do ano. Porque no começo do ano, esse mesmo John Textor que ontem novamente fica dando showzinho no Instagram reclamando, e que lá em 2023 reclamou e deu toda aquela confusão, esse mesmo John Textor, no início de 2025, manda uma cartinha de amor para a CBF, apoiando a CBF, apoiando tudo, ele e todos os seus pares do Botafogo. E a gente aqui, como sempre fala, a gente não é palhaço, ninguém aqui é idiota, né? De ficar sendo pecinha de manobra de ninguém. E a gente fala o que tem que falar, né? Então, assim, não esperem que nesse vídeo aqui vai ter choradeira de arbitragem, porque o Botafogo empatou o jogo porque foi roubado, porque não sei o quê. Eu não vou entrar nessa onda, meu camarada. Tem até a minha opinião sobre o lance, que para mim é um lance que não tem uma imagem conclusiva. Até agora eu vi todas. Eu não consigo ver uma imagem que realmente a bola bata primeiro na mão do Acéfalo Martins. Parece que pega primeiro na mão, mas eu não consigo ter certeza. Então, quando não se tem certeza, a minha humilde opinião não deveria ser marcado. Mas, como eu falei ontem, esse é um problema que nem aconteceria se nós tivéssemos um técnico. Porque se nós tivéssemos um técnico, o Matheus Martins não estaria em campo, já faria mais ou menos uns 30 minutos, ele já não estaria mais em campo. Então, obviamente, fatalmente, ele não estaria nesse lance. Então, o que eu quero deixar aqui bem claro, para que as pessoas prestem atenção, e eu tenho certeza que a maioria de vocês pensa igual, ou compactua com esse pensamento, que a intenção não é que ninguém fique pensando igual a ninguém aqui, mas eu imagino, sabendo da inteligência de vocês, que vocês sabem que reclamar de arbitragem nesse momento, que colocar o foco, o canhão desse jogo para a arbitragem é estar servindo para que se faça a cortina de fumaça que sempre tentam fazer no Botafogo. Apareceu ontem John Textor, apareceu Léo Coelho, apareceu Vinícius Assunção, todo mundo aparece quando é para falar de arbitragem. Mas estão há pelo menos 4 meses sumidos para falar de Botafogo, institucionalmente, da vergonha que é os bastidores do clube, da vergonha que é o associativo do clube, da omissão de todos eles. Quando é para falar de coisa séria, todo mundo some. Quando é para fazer cortininha de fumaça e auê para aparecer para a galera, todo mundo volta a aparecer. Comigo não, eu não caio nessa. Eu falo aqui com todas as letras que o John Textor vai tomar no centro do cu dele, falando bem claramente um palavrão aqui, quando ele vem falar de arbitragem. Eu não sou palhaço, cara, sabe? O Botafogo ontem não ganha o jogo por incompetência. Por mais que a arbitragem possa ter errado nesse lance, depois, inclusive, desse lance tem um empurrão do Kahneman que apitou o jogo, porque é um jogador esperto. Tem um empurrão no Vitinho, que o Vitinho cai, poderia ter dado um pênalti também e tal. Sem falar nos 3 pênaltis que a gente não teve marcado contra o Mirassol, daí você faz um paralelo com esse pênalti, fica tudo mais claro. Mas eu volto a falar, eu não vou ficar aqui falando de arbitragem. O Botafogo, ó, tô passando um helicóptero aqui. O Botafogo perde o jogo por incompetência, porque não tem um treinador. No primeiro tempo, o Grêmio pedia que o Botafogo fizesse uns 2-3-0, mas o Botafogo, obviamente, com 13 desfalques e tal, né, com um time esfacelado, mas ainda assim o Botafogo não tem capacidade para propor o jogo a ninguém, para ser agudo no jogo.
Ontem muito menos, e aí eu vejo muita gente elogiando a escalação do Ancelotti, eu pergunto qual outro time ele poderia escalar que não fosse esse? Precisa ser um gênio para escalar esse time? Acho que não, né? Uma pessoa ou outra colocaria o Cuiabano já de titular e o Telles no banco, que inclusive eu me encaixo nisso. Acho que o Telles não tem a menor condição de ser titular. Poderia ser o Telles aquele cara mais veterano que entra no segundo tempo para dar cadência, experiência e tal, quando o jogo já está mais controlado, ou precisa disso. Mas o único time que tinha para escalar era esse. E daí eu vejo pessoas elogiando o Ancelotti como se ele fosse, assim, algum gênio do futebol por ter escalado esse time. Essas mesmas pessoas não prestam atenção que ele ficou o segundo tempo inteirinho sem mexer no time. Com o time pedindo para tomar o gol. Porque era um jogo aberto, era um jogo que o Botafogo tinha chance e o Grêmio também tinha. Aliás, sejamos justos aqui, o Grêmio teve umas 3 chances que deveria ter convertido em gol, por incompetência também não fez, então eu até não acho que o empate tenha sido justo, porque eu acho que o Grêmio foi incompetente. Tirando aquela cabeçada, aquela defesa espetacular do Léo Link na cabeçada no primeiro tempo, os outros lances são incompetência pura do Grêmio, né? Léo Link que fez um jogo muito bom novamente, que vem fazendo o papel dele com bastante honestidade lá atrás. Se tem uma coisa que eu não tenho para falar é do Léo Link. Ele não vem comprometendo, pelo contrário, vem salvando. Eu não tenho mais energia para porque é um looping, né? A gente vive falando isso. Então eu vou falar com muita calma, muita tranquilidade. Eu não tenho mais energia para vir aqui falar do Arthur. O Arthur, não é que ele não deveria ser titular do Botafogo. Ele não deveria estar no Botafogo. O Arthur deveria estar jogando no Mirassol. Com todo respeito ao Mirassol, ele deveria estar jogando no Mirassol. Ele deveria estar jogando lá na Chapecoense, na Série B. No Atlético Paranaense, que fez um investimento menor para a Série B. O Arthur não tem a menor capacidade de estar jogando na Série A. Ele é um jogador que foge do jogo, ele tem medo de jogar. Além da incompetência dele patinar para correr, porque ele não sai do lugar. No segundo tempo tem um lance bizarro, vergonhoso, em que ele pega em contra-ataque ele e o zagueiro, e ele não consegue driblar o zagueiro de frente para ele indo em direção ao cara, e não consegue. O cara consegue virar e tomar a bola dele. Porque ele é um jogador inútil, gente, assim. O Arthur, ele não tem a menor condição. Gente, ele tentou um drible em 89 minutos em campo. Um drible. Um ponta. Suposto ponta. É constrangedor, cara. Assim, ele pega. Se ele tá em direção ao ataque é pra cá, o cara toca a bola pra ele pra cá, automaticamente o corpo dele já faz assim e ele toca pra trás. Ele procura alguém pra tocar pra trás. E ontem ainda conseguiu achar um jogador do Grêmio quando ele toca pra trás, armando um contra-ataque. O Arthur Cabral, esforçado, centroavante que faz ali seus gols, limitadíssimo. Falei antes de chegar. Até falei em outro momento que até vinha me surpreendendo, porque ele tava fazendo mais do que eu esperava, mas já voltou ao normal. Jogador de Ceará, que é onde ele surgiu, era pra ele estar. Rafa, mas ele jogou na Europa. Ele fez não sei quantos gols lá na Escócia, na puta que pariu. Banco no Benfica, time horroroso do Benfica. Horroroso. E aí nós já estamos falando de um jogador que veio pro Botafogo por empréstimo, que o Botafogo pagou 3 milhões de dólares. Estamos falando de um jogador que o Botafogo pagou 15 milhões de euros. Então é muito castigo você sair de Igor Jesus, de Luiz Henrique, de Almada, para jogar com Arthur Cabral, com. Pô, cara, esses caras todos, cara, assim, não sabe. O Jefinho, já falei outras vezes aqui, o Jefinho é super talentoso. Se quisesse jogar futebol, seria um grande jogador de futebol, mas é a displicência em pessoa, a malandragem em pessoa. Ontem foi um dos melhores em campo, até pra mim. Até agora, não sei se ele pediu pra sair ou ele sai realmente, porque o treinador consegue sempre se mostrar o que ele é, um inútil, mas ele sai. O Kadir, que entrou, em 1 minuto fez mais do que o Arthur Cabral, o Arthur e todo mundo ali junto, o jogo inteiro. O Matheus Martins, que eu esqueci, que era o jogador que eu ia falar. É muito castigo você sair de Igor Jesus, Almada e Luiz Henrique para jogar com Arthur Cabral, Arthur e Matheus Martins. É muito castigo para uma torcida. E você sair do Arthur Jorge para esse
aprendiz de estagiário. Então, cara, assim, tem um lado da torcida que vai ficar se enganando e vai ficar batendo na tecla da arbitragem, né? Mas eu pergunto para vocês, o que vai ganhar os próximos jogos serão esses erros de arbitragem que aconteceram? Ou será o Botafogo se tiver um time mais organizado, um time que joga futebol decentemente, um time que aproveita as chances que o adversário dá? Gente, com todo respeito, vamos falar a verdade aqui. Esse time do Grêmio que jogou ontem, com o futebol que jogou, é um time de rebaixado. É um time horroroso, cara. Mas, assim, muito ruim, cara. Pior até do que o Vasco, cara. Então, eu posso ficar, podia chegar aqui e falar, não, porque o Botafogo perdeu o jogo, porque teve um pênalti no fim que é duvidoso, que não sei o quê, roubaram a gente e tal. Não vou fazer isso. Não vou. O meu foco aqui é John Textor e todo o seu planejamento ridículo, vergonhoso, patético, mentiroso que é o que ele é, um grande senhor, um gigantesco mentiroso. Ele é especialista, ele é um mentiroso compulsivo, né? E o nosso treinador. Ah, porque eu não vou. Não, eu vou cobrar sim. Ele teve culpa sim. Ontem ele ficou o segundo tempo inteirinho assistindo o Grêmio tentar o empate sem mexer no time. Daí ele mexe no time quando o Botafogo toma o gol. O preço de não ter um treinador para o Botafogo nessa temporada talvez seja mais alto do que em outras. Porque essa temporada é fácil. O Botafogo não tem um rival no Campeonato Brasileiro que você olhe e fale assim, esse time aqui vai tirar a quinta colocação ao quarto do Botafogo quando se chegar a quarto. Porque são outros times horrorosos também, mal geridos e tudo mais. E o Botafogo, mesmo com todas as deficiências de elenco, com todos os problemas que tem, com toda a omissão, se tivesse um treinador minimamente competitivo e decente, estaria ainda na Copa do Brasil, estaria na Libertadores, estaria ali em quarto ou terceiro no Brasileirão, ali junto com o Cruzeiro. Mas não tem, e não vai ter, esquece. Esperar que esse David Ancelotti vai fazer alguma coisa é perda de tempo. Já fiz um vídeo aqui faz 2 meses, o pior treinador que eu já vi no Botafogo nos últimos anos, e é de longe. Pior, porque os outros não tinham o que ele tem para trabalhar. Mas é só a minha opinião também, não sou o dono da razão. Assim como tem gente que tá aplaudindo o Pantaleão e o Barbosa. O Barbosa que eu adoro. Adoro os dois jogadores, muito bons jogadores. Fizeram um jogo muito bom ontem, inclusive. O Barbosa deu umas osciladas até. Mas é o Barbosa, sabendo que tem 2 cartões, que o time está com uma caralhada de desfalques, fica lá meia hora discutindo com o juiz até ele tomar o cartão que ele conseguiu tomar. Ele queria tomar o cartão e ele conseguiu tomar o cartão. Tem um vídeo do Fernandão que fala, um vídeo antigo do saudoso, já falecido Fernandão, em que ele fala que os jogadores, quando iriam tomar cartão amarelo, tomavam na quarta-feira, no meio de semana. E não no final de semana. O Pantaleão, daí você vê o que não é ter, que é não ter comando no time. Né? Você vê que estavam todos os jogadores lá, tava todo, eu não enxerguei o David Ancelotti lá, reclamando do juiz e tal. Aí o Pantaleão vai lá e tem a brilhante ideia de reclamar junto com os outros, ok, levou um amarelo. Normal, faz parte do jogo, faz parte, tá nervoso e tal. Não satisfeito em fazer isso, ele pega e bate palmas para o juiz na cara dele. O que o juiz faz? Obviamente expulsa ele. Então ele tem a brilhante ideia de ser expulso. Sabe o que vai acontecer com o Pantaleão e com o Barbosa? Nada. Nada. Não vai acontecer nada, porque o bastidor é uma bagunça. Talvez até já tenha salários atrasados e a gente nem saiba, né? Porque é muita contusão, assim, as coisas, dor de ouvido, sobrancelha cortada, não sei o quê, cãibra no dedão do pé. Então, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, o treinador é capaz de ir lá e dar uma entrevista e falar, pois é, meus jogadores são muito aguerridos, foram lá reclamar do juiz. O Léo Coelho, às vezes está preocupado com o time, daí ele vai lá, dá entrevista coletiva, que é uma vergonha, a arbitragem,
porra do patrão dele, do dono do clube, fez uma porra de uma cartinha de amor pra essa merda dessa CBF corrupta. Então, assim, cara, cada um acredita na narrativa que quiser. Eu tenho certeza absoluta de que a maioria de vocês que estão assistindo isso aqui são muito inteligentes e com certeza pensam parecido, não digo igual, mas parecido, em que o foco não deve ser a arbitragem. Mas eu tenho certeza também que vai ter uma parcela que vai ter, porque o Botafogo foi roubado, porque não sei o quê. Eu não caio nessa. Já dei minha opinião aqui sobre os lances, tenho minha opinião. Acho que não deveria ser assim também, mas não vai ser meu foco. Não vou ficar aqui batendo em arbitragem, cara. Valeu, pessoal. Um resumo, mais ou menos, desse jogo. Só falei até pouco do jogo em si, mas mais do que norteia o jogo, né? Mas é isso. Mais 2 pontos que o Botafogo deixa para trás. Já são aí 8. Corinthians, Vitória, Mirassol e Grêmio. 4 jogos que o Botafogo deveria ter vencido. E por não ter treinador, por não ter planejamento, por não ter porra nenhuma, deixa para trás. Valeu, pessoal. Um abraço. Não conhece o Universo Botafogo? Inscreva-se no canal. Deixa o like aí na transmissão. Ajuda a gente a ir mais longe. E insisto para que os amigos ativem o sininho ali de notificações, que você receberá a notificação deste vídeo que está indo agora, de lives, enfim, de tudo. Um abraço, pessoal. Valeu.